Bom, agora eu vou chamar a Frank novamente, que a gente vai conversar um pouquinho no tempo que nos resta, né, a respeito do que temos vivido, que as igrejas estão vivendo. Frank, estou chamando você novamente, viu? Aí. Bom, pelo meu cronômetro, nós temos 13 minutos. Mas, veja Ah, bem, então, se a coisa, se a gente for desenvolvendo a conversa, a gente começa a outra, né? vamos ficar à vontade, né? Pois é, mas vamos lá. Você tinha separado de alguma coisa para nos dizer. Diga lá, comece aí. Não, primeiro compartilhar um pouco a nossa igreja de Olinda e com quem eu tenho falado, né? Tem efetivamente sofrido com a questão pandêmica, mas eu acredito que a gente deve ter não só esperança, porque a própria doutrina da soberania de Deus nos impulsiona a ter esperança. Diferentemente daqueles que não têm Deus, né? Se a gente não tivesse o Senhor nesse momento, a gente estaria em possível até desespero. Eu conheço pessoas que elas não têm uma visão cristã e quando a gente olha para o braço humano, né, os governantes que nos cercam e até aqueles que estão longe também, a gente só se lembra daqueles versos bíblicos que falam que maldito é o homem que confia no homem e no seu braço coloca a sua confiança, né? Então, é, eu acredito que talvez aí no próximo mês a gente, se Deus for misericordioso para com a nossa nação, a gente possa ter notícias melhores, né? Esse aqui em Pernambuco, a gente, não sei se o senhor tem acompanhado aí as notícias, tem sido um estado que, se eu não me engano, está em terceiro lugar no país no número de contaminados e mortos. Então, a situação aqui em Pernambuco, eu falei até com o irmão hoje que, na verdade, o sistema de saúde de Pernambuco está cobrando a sua fatura de anos de não investimento, né? Então, Exatamente. a gente, infelizmente, está plantando, está colhendo aquilo que foi plantado, né? Infelizmente, eu digo É, que não fomos nós que plantamos diretamente, mas nós sofremos com aquilo que colhemos, porque os nossos governantes, eles são da forma que são, né? pois é, quem visita, né, hospitais sabe que a situação é caótica faz muito tempo, não tem uma novidade, né? Eu Uhum. fui em alguns hospitais, se você for numa restauração, tem aquele lá em frente o presídio, o Aníbal Bruno, que tem um hospital quase em frente. Eu Isso. esqueci o nome dele agora. Mas eu sei qual é. Rapaz, porque no hospital. A sua voz parou. Eu não estou lhe ouvindo a sua voz. Não estou ouvindo a sua voz. Você está me ouvindo? Pronto. Então, é interessante, irmãos. Eu também tenho visto que, se a gente olhar estritamente para o nosso arredor, eu não sei se o senhor tem visto aí alguma reportagem, mas se fala hoje muito na possibilidade de lockdown, né? Não sei se o senhor tem acompanhado isso. Eu não sei também se o senhor tem conhecimento de que o Ministério Público de Pernambuco entrou com uma ação civil pública para que houvesse o lockdown em Pernambuco. Só que não foi acatado, porque faltou alguns requisitos daquilo que seria, digamos, aceitável para colocar-se uma medida tão forte, né?
Nós vemos aí que aconteceu lá no Maranhão e agora no Pará também. É uma medida muito extrema e a gente sempre ouve, né, de um lado e de outro, pessoas que criticam o sistema, tanto os que são a favor como os que são contra. Mas o fato é que o povo de Pernambuco, e eu me refiro aqui ao pessoal que é mais humilde, que depende do seu trabalho, da sua produtividade, eles estão numa situação muito difícil. Porque nós vemos muitas vezes, é muito fácil você dizer fique em casa, fique em casa, fique em casa, quando você não é servidor público, quando você não é aposentado, quando você não é político. Então, dizer para outras pessoas fiquem em casa, bem, mas elas vão fazer a sua sobrevivência do quê, né? Então, eu conheço pessoas, eu vou dizer uma coisa, se não fosse essa ajuda, que é pouco, eu sei, mas é uma ajuda, que tem havido de 600, de R$ 1.200 em algumas situações, eu vou dizer uma coisa, a gente não estaria ouvindo sobre supermercados hiperlotados. A gente estaria ouvindo sobre saques em supermercados. Então, a situação seria muito mais gravosa. Mas o que nós temos aí é apenas as medidas que foram tomadas, elas valem por 2 meses. Em algumas situações, por 3 meses. Então, como é que vai ser daqui a 2 meses colhendo os frutos de toda essa paralisação? Muitas empresas não vão voltar. E é interessante que eu pensando sobre isso hoje, quando eu voltei para a minha residência, hoje eu fui no supermercado, por isso que eu disse que supermercados hiperlotados é que eu fui hoje. E quando eu voltei para casa, eu vi uma cena que me comoveu. Foi um vendedor de água mineral no sinal. Ele querendo vender a aguinha dele e ninguém abria a janela para... E aí eu fico pensando, essa água, muitas vezes, é a água que leva a comida no prato dele no dia. Então ele está ali, não é porque muitas vezes ele quer ganhar dinheiro simplesmente. Ele está ali por uma questão de sobrevivência. Ou ele vai vender a água dele no sinal, ou ele fica sem comer em casa. Então, a gente tem que pesar as duas coisas. Será que as medidas, talvez um pouco mais flexibilizadas, com medidas de restrição, de quantidade de pessoas nas lojas, com higienização, com questão de educação ao nosso povo, não seriam bem melhores do que essa situação de fechamento total? É interessante, hoje eu também ouvi uma reportagem na internet, no Pingo nos Is, que é um jornal da Jovem Pan, que quem falou foi o governador de Minas Gerais, um estado grande. E lá, poucas mortes naquele estado, que é um estado populoso e grande. Então, a gente vê qual é a diferença daquele estado para o nosso. Nós somos do mesmo Brasil. E aí, é interessante que ele adotava justamente essa postura, ela está adotando até hoje essa postura de conscientização, de flexibilização e de cuidado com aquelas pessoas que estão na rua. E assim, eu me pergunto até quando o brasileiro vai ter paciência, porque a hora que baterem a porta, eu espero que nunca bata a sua porta, nem a minha porta, uma pessoa desesperada, querendo arrancar do outro aquilo para sua sobrevivência. Eu espero que a realidade nunca bata a nossa porta dessa forma.
É interessante a minha secretária, que ela mora em São Lourenço. Eu não tenho pedido para ela vir, porque São Lourenço é uma cidade que tem apresentado muitas mortes. Mas eu tenho ligado para ela, tenho perguntado como é que estão as coisas. E graças a Deus, pelo menos a maioria daqueles que foram contaminados pela Covid apresentaram sintomas leves. É interessante, eu não sei até onde isso é científico, viu, pastor, que a Covid, a priori, a gente não sabia distinguir nada entre a Covid, a gripe, o resfriado, porque os sintomas eram muito parecidos. Ora, febre, dor de garganta, até perto de uma pneumonia, com falta de ar. Mas ela me disse, e eu não sei a confirmação disso, porque já me disseram isso 3 pessoas que eu conheço, que são pessoas reais e que passaram por essa questão da Covid. Foi que as pessoas que foram contaminadas com a Covid, mas não apresentaram sintomas graves, apresentaram alguns sintomas que diferenciavam de gripe e resfriado. E esses sintomas eram justamente a ausência de olfato, de sentir cheiro, e a ausência de sentir gosto, de paladar. Então, é no mínimo estranho várias pessoas terem essa situação. Eu não estou lhe ouvindo. Acabou? Ah, já vai acabar a live, né? Isso. Quer de novo, né? Outra vez? Pronto, então vou. Cadê Frank? Vou chamar Frank novamente. Pode fazer pergunta, certo? É que eu fiquei mudo, não dava nem para ficar avisando a Frank que vocês queriam fazer perguntas. Bom, vamos lá, deixa eu ver. Eu vou pedir para ele voltar, certo? Ok, ouvindo bem, ainda bem. Pode fazer perguntas, viu? Só um instantinho. Boa noite, Piedade. Bom, todo mundo que voltou, eu creio que quer que continue. Pronto, Frank, vamos lá, Frank. Vamos aqui então retomar a conversa e agora eu vou poder participar, né? Que agora estão me ouvindo. Não falar nada que ninguém ouvia. Só com mímica. Pronto, voltamos. Agora estou lhe ouvindo. Você não é mais um irmão mudo. Amém, né? Eu estava ficando aqui chateado, né? Que ninguém conseguia me ouvir. Veja bem, Frank. Perguntaram, pode fazer pergunta? Pode, né? Então, você está observando aí as perguntas nos comentários? Deixa eu puxar aqui o. Ainda não. É melhor você me fazer a pergunta, eu não estou conseguindo baixar aqui os comentários. Tá não? Pronto, então tudo bem. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pergunte que eu repasso para o Frank, certo? Sim, mas como a gente estava conversando, né? Quando eu comecei a falar, é o Otávio de Freitas do hospital, né? Que realmente, se no HR você tem as marcas no corredor, lá no Otávio de Freitas você tinha o pessoal deitado no chão do corredor mesmo, né? E é realmente um absurdo. Deixa eu ver aqui, ó. Então, estão colocando aqui o seguinte, ó, não podemos exercer o papel de juízes, mas não estaria Deus exercendo juízo e castigo sobre a humanidade? Magali perguntou, lá da igreja. É muito possível, viu, irmã? Porque é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas vezes o Senhor exerceu, sim, juízo, justiça sobre a terra.
Às vezes o Senhor, que é totalmente livre, ele pode usar de misericórdia, ele pode escolher ser misericordioso, não nos dar aquilo que nós merecemos, mas também ele pode ser justo juiz, como de fato é. Os atributos de Deus, tanto o amor como a justiça, eles não se conflitam, eles andam juntos. É interessante que existe até um texto que eu acho muito bonito no Salmo, que fala que a justiça e a paz se beijaram. É. Então, no sentido de atributos de Deus, né? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida. Agora, como você falou na exposição da palavra, né? A gente tem que ver o juízo de Deus está sobre mim, né? Eu creio que é a primeira questão que tem que fazer. O que é que eu estou, né, nisso tudo, sendo alertado, castigado, orientado, confrontado por Deus, não é isso? E aí, nos analisar, né? Não, com certeza, porque essas coisas que acontecem, essas calamidades, essas revoluções, por exemplo, aqui nós não temos uma realidade revolucionária como alguns países têm, onde vivem sobre uma ameaça armada contínua. Às vezes nós temos violência, isso é claro, mas não temos uma guerra declarada onde existem lados, conflitos armados sucessivos. Então, mesmo assim, quando acontece sobre nós uma doença que nós não temos o controle, é interessante que eu vi uma reportagem que colocava o pronunciamento do governante lá de Nova York. Não sei se você ouviu isso. Mas, em suma, ele disse que 66% daqueles que estavam hoje em leitos de UTI, lá no estado de Nova York, eles não eram profissionais que se expunham nas ruas, mas eles estavam dentro dos seus lares. Então, o que nos leva a isso a pensar, né? Até que ponto essas medidas de isolamento elas vão ser efetivas? Porque o que nós não temos, ao contrário das realidades americanas e outros países mais desenvolvidos, é o sistema de saúde despreparado. A única coisa que nos diferencia é isso. Você viu, por exemplo, que uma coisa que... Porque, veja só, nós como cristãos temos os princípios, nossos valores, que é a palavra de Deus que nos determina e que nos diz o que é que a gente deve fazer. É ter obediência às autoridades constituídas, mas só que essas autoridades constituídas, elas devem, querendo ou não, obediência a Deus, né? E a sua palavra. Eles não são isentos disso, não. Então, vem as coisas coerentes que eles nos mandam fazer e as coisas incoerentes que eles nos mandam fazer, né? Quando você citou aí, por exemplo, o governador, né, Romeu Zema, de Minas Gerais, ele está sendo coerente. Ele chegou para os governadores do estado e disse: veja a situação da sua cidade e decida. Ora, precisa ser político para ver que isso é uma atitude coerente? Não. É só raciocinar. Aí chega o de São Paulo e decreta que ninguém pode fazer nada diferente do que ele está dizendo. Isso é irracionalidade. Aí você vem que Deus diz: ai daqueles que decretam leis injustas, leis de opressão. E aí? O que é que ele faz? Porque eu ouvi uma reportagem também sobre um prefeito lá de São Paulo. A cidade do prefeito, se não me engano, era Mirandópolis. E ele estava questionando o fato de que quem conhece a realidade do município dele é ele. Então, o decreto que faz de forma linear a quarentena não leva em consideração os municípios nas suas complexidades. Ou seja, eu não sei se você sabe, mas aquele nosso irmão, o reverendo Jonathan Alves, que foi para Currais Novos em Natal,
Lá não tem nenhum caso de. Tem seis. Seis. Pronto, agora tem 6. Dois ficaram bons e quatro em casa. E 2 ficaram bons e 4. Então, veja, pense, existem 6 casos. Será que as medidas de fechamento total de pessoas, que você sabe que a realidade do interior ela é muito diferente da nossa realidade de cidade grande. Então, as pessoas em casa, trancadas, sem produzir nada, sem gerar nenhum tipo de renda para si e para os outros, como é que vai ficar? A vida é importante, isso todo mundo diz. Mas Certo? onde vive Ensinar. Aí chega tudo colheito, né? Roberto já se falou, né? Vai ter o Covidão, né? é o Covidão. Infelizmente, Covidão. isso tem se diagnosticado. É interessante, irmão, que o projeto que foi aprovado lá no Senado, ele foi aprovado um projeto lá de ajuda federal para os estados. Justamente porque os estados estão perdendo a arrecadação. Não estão arrecadando com o ICMS e os municípios não estão arrecadando com o ISS. Então, o que acontece? Houve uma aprovação de uma lei lá no Senado, ainda não sei se agora se ela vai para a Câmara ainda ou se ela já vai para a sanção do presidente. Mas o fato é que vai ser repartido esse bolo, dessa ajuda, de 2 formas. A primeira é dinheiro novo da União. E a segunda é suspensão de pagamento da dívida dos estados para com a União e com os bancos públicos. Então, esse dinheiro aí que vai chegar para os estados, ele vai utilizar alguns critérios, entre eles o maior número de incidência de Covid-19 no estado. Infelizmente, não tem como a gente não pensar na nossa cabeça que pode haver, não estou dizendo que vai, mas pode haver inflação desses números de Covid-19 para que mais recursos sejam repassados. Então, isso aí é uma suspeita muito grave. Porque, eu vou dizer uma coisa, se nós não tivéssemos feito, como foi feito, a reforma da Previdência, que poupou bilhões ao Brasil, da onde o governo federal ia tirar tanto dinheiro? Porque já está custeando aí esses R$ 600 de milhões e milhões de brasileiros. Agora está ajudas bilionárias para os estados. De onde está saindo esse dinheiro? É justamente... Aqui tem uma pergunta. Perguntaram aqui, como se pode voltar ao trabalho arriscando a própria vida? Uma pergunta que fizeram aqui. Não, é interessante, porque eu vou dizer uma coisa, eu vou responder essa pergunta primeiramente como cristão. Irmão, pode ter certeza que você não vai apressar e nem retardar a sua vida nesse mundo. O dia que nós vamos partir para a eternidade está determinado por Deus. Então, se nós tomamos as medidas, eu me lembro aqui de uma parábola de um puritano que dizia assim que, olhe, que ele passava todo dia por uma floresta e ele levava uma arma. E aí o sujeito que via aquele puritano levando uma arma, passando pela floresta e conhecendo as convicções daquele puritano, disse assim: você não crê na soberania de Deus? Por que você está levando essa arma?
Você não confia que Deus pode lhe guardar? Aí ele disse, eu não sei se hoje, se amanhã, vai haver um urso predestinado que vai encontrar o meu caminho. E nesse dia, que eu não sei qual é, eu vou usar a minha arma. Então, a gente deve tomar as nossas atitudes crendo na responsabilidade humana, mas sabendo claramente que nada acontece na nossa vida por acaso. Nós não devemos perder a esperança. Existe outro história, não sei se você conhece, de um general confederado na Guerra de Secessão Americana, que chamava Stonewall Jackson. Stonewall, em português, é muralha. E é interessante que nele, ele, em cima do seu cavalo, e as balas voando ao redor dele. E aí diz a história que um dos soldados que estavam correndo daquela situação ali, disse, general, você não está vendo as balas? Está vendo que pode acontecer com o senhor? Aí ele disse que reafirmou, ele era presbiteriano, inclusive, viu? Ele reafirmou de que o dia que o Senhor quisesse levar, o levaria. Sabe como ele morreu? Ele morreu mais tarde, quando ele estava voltando da campanha, no seu próprio acampamento. Os soldados amigos atiraram pensando que eles eram inimigos. O que nós colocaram aqui essa pergunta, né? E depois falaram, você tocou aí na questão de soberania de Deus e responsabilidade humana. Essa é eterna. Muita gente tem um conflito muito grande quanto a isso. Eu, sinceramente, não é querendo, né? Mas a coisa parte para ficar mais simples quando o quê? Quando você pega e, por exemplo, numa situação como essa, o que é que eu tenho que fazer? Hoje eu fui correr, certo? Fui correr. Eu estou indo correr. Eu ia correr antes, eu continuo sendo para correr. Só não vou quando está muito chuvoso, tá uma coisa assim, né? Mas fui correr. Então, o que aconteceu? Eu saio daqui de casa, aqui onde eu moro, realmente, pouca gente está saindo, né? Se você vai para um bairro mais simples, está todo mundo na rua, mas não tem esse detalhe. Então, eu saí daqui, peguei a Rua do Futuro, depois peguei a Rua Barbosa, não tinha ninguém. E eu estava sem máscara, certo? Correndo, o sol, era 2 horas da tarde, o sol escorria pelo rosto, e eu fui para a beira, ali, a Rua Barbosa, ao redor da Jaqueira, né? E fiz a minha corrida de 5 quilômetros. Tirei uma foto e mandei para um grupo de amigos, né? E aí, a primeira pergunta, cadê a máscara? Aí eu digo, olha, eu fiz outra pergunta. Qual é o estudo científico que diz que o coronavírus flutua a céu aberto a uma temperatura de 30 graus, né? E que está à espera de uma mucosa onde irá se fixar, certo? Aí botou aqui, desobedecer a autoridade. Bom, eu procurei ler tudinho, certo? Os decretos da prefeitura, tudinho e tal. E eu estava com a máscara na minha bolsa, no meu bolso. Porque às vezes eu aproveito para o supermercado, vou na farmácia, vou no cinema, vou no banco, né? E aí só a máscara. Nessa parte eu responder. Que o decreto que fala do uso de máscara é apenas para as pessoas que estão trabalhando nas atividades essenciais. A obrigatoriedade, a recomendação do uso de máscara para todos, mas a obrigatoriedade de usar
é apenas para aqueles que estão trabalhando em atividades essenciais. Exato, porque é lógico, né? É lógico, porque, por exemplo, o motorista de ônibus, o cobrador, está ali o tempo todo. Entre a gente e sai gente, ele tem que estar com a máscara. E quem entra num ambiente fechado como esse, eu só entro, por exemplo, né? Vamos pegar outro caso, para não pensar que eu sou um desobediente, quanto mais, né? Ontem eu fui para Ouro Preto, centro comercial, de um supermercado, açougue, tudinho, de máscara o tempo todo, certo? Não tirava máscara. Sim, as autoridades sugerem que todos usam, então não estou desobedecendo as autoridades. Agora, veja só, parece que o mundo parou e só tem coronavírus, né? Não tem mais nenhuma doença, não tem mais nenhum problema, não tem mais nenhuma outra coisa. Eu acho que o coronavírus matou todos os outros vírus. Pois é, matou todos os vírus. Então, veja bem, olha, eu estou tomando meu banho de sol, indo correr, eu estou exercitando meus pulmões, tudo conforme estudos científicos comprovam que é para ser feito. Não é? Então, já existem estudos científicos dizendo que um dos melhores remédios é sol, exercício, boa alimentação. Pronto, então estou fazendo. E, é claro, não exponho ninguém a esse tipo de coisa. Eu fui para a rua, eu tenho até a foto, até mandei, a Rui Barbosa, 2h da tarde, nada, ninguém. Nem de um lado nem do outro. Ou seja, não tem como eu estar prejudicando alguém, né? Não tem como ter um vírus flutuando ali para me pegar, certo? Um decreto que eu estou seguindo são os eternos. Esdras Amorim. Conhece Esdras Amorim? Rapaz, Esdras Amorim, que eu estou aqui. Um decreto que eu estou seguindo são os eternos do Senhor. Bom, mas bem, eu creio que tem que haver moderação. As pessoas estão com medo, certo? Estão com medo. Estão botando pavor nas pessoas. Rapaz, as pessoas estão adoecendo. Estão adoecendo, de fato. Você viu os áudios dos avós e dos pais dando aula para as crianças dentro de casa? Está circulando na internet, né? A avó dizendo, eu não aguento mais. Eu vou tirar minha filha da escola. Aí o pai que está com... Minha filha, Rebeca, lá de Caruaru, conversou comigo hoje. Veja bem, ela tem 4 filhos, certo? E é professora de 500 alunos. Ela tem que gravar aula, dar aula online e cuidar das aulas dos 4 filhos. Olha o negócio desse. Quando ela disse, eu não vou aguentar por muito tempo. Não tem como. Aí a gente pergunta, até quando será? Aí vem o quê? O equilíbrio. Voltando ao exemplo do Romeu Zema, né, lá de Minas Gerais. Cada caso é um caso, cada cidade é um caso, cada situação é uma situação. Né? Use a máscara. Eu uso a máscara. Eu vou para o mercado, boto a máscara. Eu vou, como eu falei, centro comercial de Ouro Preto, de um lado para outro, no meio da rua, eu estou de máscara. Mas hoje eu saí para correr, não tinha viva alma na rua. Para que eu vou ficar de máscara? Está entendendo? Mas passa um aqui, outro acolá, de máscara. Eu fico tentando entender por quê. Né? A coerência da... O que eu acho interessante também é que está se fazendo disso, digamos, a Terceira Guerra Mundial. Porque, veja só, nós sempre tivemos doenças que levavam a óbito pessoas e muita gente das mais diversas situações. E é a primeira vez que nós vemos uma situação desse tipo, onde o fato de você potencialmente poder adoecer, a sua própria liberdade é cerceada. Então, até que ponto o governo ele pode interferir na liberdade do cidadão? Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa até forte. Você é livre até para... No ponto de vista humano, viu? Porque isso aí tem a questão da soberania de Deus. Você é livre até para adoecer e morrer. No sentido de quê? De que as pessoas hoje
se colocam em situações de risco todos os dias. Por exemplo, o fato de você sair à noite e passar por um local ermo, as pessoas passam por aquele local ermo à noite, saem à noite, vão ali na Gamenon, que a gente sabe que à noite tem assalto ali, e milhares de pessoas passavam mesmo assim por aquele lugar. Então, o fato de você saber que pode ter um carro roubado, pode ter um carro quebrado, pode dar uma falha, pode acontecer alguma coisa com o seu carro, não impede você de comprar um carro. O nosso medo não nos deve nos aprisionar. E o que eu vejo muito hoje nas pessoas, e eu não culpo elas, sabe por quê? Porque você, de manhã, no primeira hora do jornal, até a noite, e a propaganda do nosso governo hoje estadual é essa. Tantos morreram, fique em casa, não tem vacina, isso está sendo dito. Então as pessoas estão se aprisionando num medo e numa ansiedade tão grande que sabe que esse tiro vai sair pela culatra, como o senhor está dizendo. Porque essas situações vão gerar, inclusive, perda de imunidade. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está no estado de nervos, a flor da pele, isso é bom ou é ruim para a sua saúde? É simples de responder isso. É claro que a pessoa vai estar debilitada. Em algumas situações, quantos casos não tem de depressão? As pessoas não estão acostumadas a ficarem trancadas em casa. Então, o que vai acontecer? Pessoas em casa deprimidas, pessoas em casa com síndrome de pânico, pessoas que podem, com o desenvolver dessa crise que nós estamos vendo em casa, desesperadas, muitas vezes, sem ter a condição nem de a sua subsistência. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas não vão morrer de coronavírus, muitas delas. Mas vão morrer de quê? Até tirando a própria vida delas, de suicídio. Que é um tema que não tem sido abordado. O índice de suicídio no Brasil cresceu. Olha só, colocaram no grupo do Presbitério hoje uma entrevista com o Prêmio Nobel de Química. Não sei se você chegou a ver. Michael Levitt, professor da Faculdade de Medicina de Stanford. Veja bem, as pessoas têm colocado muito que e aí vai, né, diretamente, que Bolsonaro e os governantes que são apoiadores dele não pensam na vida, só pensam no dinheiro. É uma coisa assim, é um absurdo, né, falar um negócio desse. Como se todas as opiniões que fossem favoráveis a Por exemplo, vamos botar aqui os dois extremos que eu vejo aqui. João Dória em São Paulo, Romeu Zema em Minas Gerais. João Dória fecha tudo, prende tudo, segura tudo, né? Romeu Zema, lá em Minas Gerais. Prefeito, vende a sua cidade, vê o que está acontecendo, decida o que for melhor. Pronto, a minha opinião é essa. Decida o que for melhor diante de todas as evidências científicas, econômicas, as particularidades da sua cidade. Agora, o que acontece é que há um discurso, uma narrativa de que se alguém se preocupa em voltar a atividades, se alguém se preocupa em voltar a abrir a economia, ele é contra a vida, ele só pensa em dinheiro. Isso é uma narrativa mentirosa, primeiro, né, que não existe. Aí, mas vamos para os cientistas, né? Porque parece até que todo médico e cientista é a favor dessa forma de tratar a coisa, quando não é. Então, esse Prêmio Nobel da Paz, ele só nos chama de arroz doce o outro cientista que fez previsões estratosféricas de número de mortes, que ele mesmo depois tem que negar, né? Então, o que ele está colocando,
Ele diz o seguinte, ó. Ele é Nobel de Química de 2013 por desenvolvimento de modelos em várias escalas para sistemas químicos complexos. Então, é um cientista, ganhou o prêmio Nobel, né? Então, ele coloca que essa forma de prender demais está errada, que os números não vão chegar ao que esses cientistas ou médicos negativistas estão dizendo. Ou seja, você tem opiniões de vários lados. Cria-se uma polêmica, cria-se entre nós. Somos leigos, não temos as informações que precisaríamos. Mas você começa a usar a lógica, né? A coerência. E pegando esses dois, um coerente e um extremo, Dória em São Paulo e Romeu Zema em Minas Gerais, o que é que eu escolho? Eu escolho a posição do Romeu Zema de Minas Gerais. E aí, até no meu dia a dia, eu faço a mesma coisa. Eu chego em casa, por exemplo, ontem eu saí, fui tentar fazer as compras no atacadão ali da Pan-Nordestina, não consegui entrar porque tinha muita gente na fila, saí de lá, fui para Ouro Preto, fui em 2 mercados pequenos e comprei o que era necessário para o dia, né, para a semana. Fui para a igreja, fizemos a devoção da igreja ontem, voltei para casa. Então, eu chego em casa, passo água sanitária no solado do sapato, lavo as mãos, higienizo todas as sacolas que eu trouxe. Cada compra, cada pacotinho é com borrifação de álcool. Tomo meu banho todinho, me saboo todinho, para poder, então, depois circular livremente na minha casa. Coerente, né? Lógico. Estou com minha mãe aqui de 80 anos, não toco nela, não abraço ela, não beijo ela, tá entendendo? Faço a comida, preparo tudo e deixo lá. Bom, tem que ser coerente com a coisa. Um detalhe, não sei se você sabe, Marcos, meu irmão, pegou Covid. Tá sabendo disso? Não estou sabendo, não. Pegou, né? Com exame e tudo confirmado. Sabe o que foi? Marcos é 2 anos mais novo que eu, né? Eu tenho 58 e tenho 56. Sintomas. 4 espirros. Ele teve, né? Ficou bom e não sabia que tinha tido. Né? Uhum. E como é que ele sabe que teve? Ele é agente penitenciário, teve que fazer o exame, fez o exame dia 20 de abril, o exame foi sair agora, semana passada, ou seja, já tinha passado, se ele fez no dia 20 de abril, já estava com o vírus, ele pegou antes, evidentemente, né? Então, já tinha passado os 20 dias do contágio. E ele já foi liberado. Já tá bom. Ou seja, existe todo tipo de situação. Cada um tem que saber a sua situação, como é que você está, né? Os cuidados que tem que ter. Mas não ficar, generalizar e fecha tudo, prende tudo, amarra tudo e enlouquece metade do corpo, né? E é interessante porque, como aqui em Pernambuco, a gente está correndo atrás do prejuízo, porque foi noticiado, mas não se deu quase alarde a isso, mas desde bem antes mesmo do carnaval desse ano, o Ministério da Saúde já tinha notificado o estado de Pernambuco sobre a pandemia de Covid. Mas é interessante porque aí, eu não sei qual interesse falou mais aí, mas o fato é que o nosso carnaval permaneceu, né? E você perceber, os estados que estão com mais índice de Covid aqui no Nordeste são justamente Pernambuco, Ceará e Bahia. Estados que têm um carnaval e têm um turismo muito forte. Então, isso não é uma mera coincidência. Isso aí provavelmente foi realmente o estopim de uma potencial epidemia. Então, agora, quando já se passou o carnaval, né? Aí você está correndo atrás, como foi falado, os hospitais que há anos e décadas não se investem em Pernambuco,
você está com uma bomba de pessoas aí que nunca foram efetivamente tiradas de uma situação de miséria, de pobreza, de falta de higiene. Às vezes a gente fala em luvas e máscaras, como se tem falado na mídia. O que se dizer da população de Pernambuco, que em sua maioria não tem nem esgoto encanado? Pois é. Então, isso aí que está sendo falado pelo governador, a priori, o que se pode imaginar é que isso é uma grande hipocrisia. Como é que você vai... O dia que adianta dar máscara para um miserável que não pode tomar banho direito com higiene? Desculpe a expressão mais coloquial. Não se dá, não se tem efetividade. Se for para ele pegar, se ele entrar em contato com a Covid, não vai ser aquela máscara que vai salvar. Sabe por quê? Porque já foi falado que não é só pela boca, nem pelo nariz que se entra o vírus, mas também pelos olhos. Por você tocar até os olhos. A máscara não protege os olhos. Então o problema não é só usar a máscara, não. É hábito de higiene completo. E eu não vi até agora uma campanha maciça sobre reeducação e eu não vi ainda o nosso governador querendo melhorar o saneamento básico do povo na base. Isso não foi feito. Ó, eu estou vendo aqui a publicação desse cientista, Prêmio Nobel de Química, né? Ele diz o seguinte, ó: eu acredito que a política de imunidade de rebanho é a política certa. Imunidade de rebanho é o seguinte: vamos trabalhar, vamos cuidar apenas dos que têm risco direto, idosos, pessoas com doenças, né, que podem causar isolamento vertical. Isolamento vertical. Exatamente, não é horizontal. Então, vamos nos contagiar mesmo. Que ele assim: eu acredito que a política de imunidade de rebanho é a política certa. Acho que a Grã-Bretanha estava exatamente no caminho certo antes de receberem números errados, né? E ele coloca assim, ó, veja só como é forte isso aqui. Não tenho dúvidas de que, quando olharmos para trás, os danos causados pelos lockdowns excederão qualquer economia de vidas por um grande fator. Ou seja, quanto mais radical o isolamento, mais problemas de morte haverão do que por conta do contágio com o vírus. Não, e é interessante, aquilo que eu citei no início, de que 66%, isso foi olha, isso, quem estava falando lá, no estado de Nova York, não é um governador que apoia Trump, não. É um democrata. É alguém que é da oposição. É como se tivesse aqui falando, quem estivesse falando fosse o PT, o PSDB, PCB. Ele disse lá que 66% dos que foram infectados com coronavírus estavam no hospital, estavam em casa. Não eram pessoas que se deslocavam para fazer serviços essenciais. Então, o que acontece? Essa epidemia vai chegar à maioria dos lares. Vai. Infelizmente, essa é a realidade. Só que a gente está não só com esse perigo de vai chegar em todos os lares, vai acontecer isso, mas a gente está quebrando, junto com isso, a economia que pode produzir. Veja só, se as pessoas não estão saudáveis, se elas estão com a imunidade baixa, se elas estão temerosas, aflitas, ansiosas, o que vai acontecer quando nós juntarmos isso com uma epidemia que não é possível haver um controle maciço? E aí junta-se esse fator, a quebra da nossa economia. O que vai acontecer? Pois é. Olha, eu creio que a gente precisa,
o que ele está fazendo, né? Estamos orando, estamos levando a palavra de Deus diariamente para os membros da igreja. Toda semana eu estou lá em Ouro Preto. Estamos tentando minimizar a carência das pessoas através de cestas básicas. Entregamos 40 no mês passado, queremos entregar mais 50 esse mês, né? Aí teve Ouro Preto, mais o Prédio Ramar. E ficar analisando todas essas coisas. Agora, eu fico pensando assim, olha, vai chegar o dia, né? Eu espero que não, mas que eu vou lançar uma campanha, né? Vou pegar uma frase do hino brasileiro e vou dizer assim, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Né? Porque ficar preso desse jeito, por quanto tempo vai ser? A gente está sentindo um pouco do que é viver em Cuba, na Venezuela ou na Coreia do Norte. Onde todos esses países, as liberdades são cerceadas dioturnamente. Se fechar como se fosse lockdown, como aconteceu no governo lá comunista do Maranhão, você vai sentir efetivamente o que é viver numa ditadura. Então, a hora que o STF deu para os governadores esse poder, aí você vai ver quem são efetivamente os seus governantes. É interessante que, se você está vendo agora eles fazerem isso com a sua liberdade, imagina o que esses homens são capazes se eles chegarem ainda mais alto na esfera da governança. Pois é, e aí o Maranhão é governado pelo Flávio Dino, que é do PCdoB, né? Partido Comunista Brasileiro. Pois é, e interessante que em 2018 eu li os estatutos dos partidos comunistas. Interessante que o PCB, o PCdoB, que foi uma divisão muito técnica, mas os conceitos são os mesmos, eles têm lá, no estatuto deles, estão dispostos a lutar com qualquer tipo de armas para implementar aquilo que eles acreditam. Vamos lutar com qualquer tipo de luta, qualquer tipo de armas para implementar aquilo que nós acreditamos. Ou seja, o bicho é pesado. A amiga... E aí, olha, no Pingo não existe. No Pingo não existe. O Augusto Nunes, falando sobre Flávio Dino, disse, ele como comunista arrumou um campo de concentração para chamar de seu. A irmã aí, Cantalice, né? Diz aqui, apareceu do Jornal Nacional essa livre. Não, não é aparecendo não. É o contrário. É Jornal Nacional do que Jornal Covidal. Não, mas veja, aqui está o contrário do nacional, né? Está pela liberdade, e dá esperança às pessoas, né? E não é desse jeito. A coisa tem esperança, tem solução, e vai acontecer. Bom, já estamos chegando perto de 1 hora novamente, né? Eu ainda vou fazer o meu jantar, ainda vou jantar, certo? Frank, obrigado aí por aceitar o convite, obrigado pela reflexão, obrigado pela conversa, né? Tanto a primeira parte como essa aqui, a gente vai depois botar no canal do YouTube da igreja, certo? Vai ficar lá para a eternidade. Qualquer coisa, quiser divulgar, mostrar, fica à vontade, tá bom? Tá certo, obrigado. Aos heróis que ficaram com a gente até o final, muito obrigado, Deus os abençoe, né? Foram 7 pessoas, os 7 eleitos. Os 7 eleitos. É um número, né, significativo, né? Pois é, até o reverendo Jonathan dizendo muitas heresias boas, principalmente da parte do irmão, né? Então, o presbítero Alexandre aí dando joinha. Tá bom, é isso aí. Tá bom. Então ainda há esperança. Eu espero que não seja necessário, mas se for, lançarei, espero que me acompanhem. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, né? Amém. Que Deus abençoe aí a vocês todos, e a Igreja de Ouro Preto, e a todos os irmãos que participaram dessa live. Que Deus muito os abençoe, irmão. E abrevie o nosso sofrimento. Tá bom. Tchau. Deus abençoe. Boa noite.